Pastor Tassos, não poderíamos falar sobre apologética para uma plateia majoritariamente de jovens e para toda a Igreja do Senhor, sem falarmos num dos maiores entraves ao teísmo e à fé também cristã, que é o evolucionismo, não é? O problema do evolucionismo. O senhor falou que 75% dos jovens das universidades e até no ensino médio são instados a abandonarem as suas fés e eles acabam enfraquecendo. E um dos braços fortes é justamente o evolucionismo. Sobre o surgimento da vida em nosso planeta, a teoria da evolução tornou-se a visão científica predominantemente ensinada nas instituições. É dito que a ciência produzida principalmente nos séculos 20 e 21 tornou as explicações religiosas sobre os mistérios da existência superadas e desatualizadas. A ciência teria emancipado, entre aspas, o homem do pensamento religioso de tentar explicar o mundo ao atribuir isso ao Criador. Eles perguntam, dizer que tudo é uma questão de fé, não é apequenar esta questão? São várias questões aí, né? Primeiro, todo mundo tem fé, até o ateu. O cientista ateu tem fé. Fé em quê? Por exemplo, não há nada na ciência que diga que as leis que governam hoje governarão amanhã. Não há nada na ciência que diga que o mundo pode ser susceptível de ser apreendido pela inteligência. A expectativa do cientista de achar que o mundo pode ser apreendido pela inteligência, ou seja, a expectativa do cientista de entender que há certa inteligibilidade no mundo, pressupõe uma mente inteligente por trás que organizou o mundo dessa forma, ou então é uma fé absolutamente irracional. O método científico não é provado pela ciência, segue-se aquele método por uma questão de fé. A diferença da fé do ateísmo para a fé do cristianismo é que a fé do cristianismo é racional, existe um fundamento para isso. Um exemplo que você citou da biopoiese ou da origem da vida é um exemplo claro. Se você pegar, se tem uma área da ciência que nada verdadeiramente se sabe, é como a vida se originou. A proposta evolucionista é tão absurda que o próprio evolucionismo tem dito assim, vários debates que eu participo, tem dito assim, olha, nós só tratamos da evolução a partir da vida já existente. Porque a origem da vida, pessoal, é algo impressionante. Porque não existe vida simples. Não existe vida simples. Isso é um fato impressionante. Existe vida mais complexa do que outra. Nós somos muito mais complexos do que qualquer outro ser vivo. Mas o ser mais simples que você pensar aí, ele não é simples. Uma ameba, por exemplo. Se você pegar um organismo unicelular, como é o caso de uma ameba, e você pegar um elemento dessa célula, que é o DNA, que é um alfabeto de 4 letras, ATCG, que forma uma mensagem específica, a quantidade de informação na mensagem, no DNA da ameba, que é um organismo unicelular, é equivalente à informação que nós obtemos em 1000 volumes da Enciclopédia Britânica. Em uma ameba. Então, se uma pessoa chama outra assim, sua ameba, não é um xingamento tão ruim. São mil volumes da Enciclopédia Britânica no DNA de um organismo unicelular. E nós, seres humanos, que temos aí trilhões de células, né? E células muito mais complexas. As células nossas, que no DNA nós temos informação equivalente a 5 milhões de páginas de livros. Então, assim, é algo inimaginável. Nós temos aí 25 mil livros de 200 páginas no DNA de uma célula nossa. Então, não há vida simples, não há vida simples. E eu trabalhei 3 anos lá com o departamento de química lá da Universidade da Oral Roberts Universidade, lá nos Estados Unidos, com parceria lá, com uma pessoa lá que ele dizia uma coisa interessante para mim. Ele dizia assim, Tassos, o problema do biólogo é que ele não sabe química. O problema do biólogo, os absurdos, as absurdidades que os biólogos falam, muitas vezes, são porque não sabem química.
Porque se você for para um nível ainda mais micro, aí você vê o quão complexa é a vida. Amigo, se você for, por exemplo, as proteínas são formadas por aminoácidos que resolvem se reunir de forma específica para gerar a proteína em um formato que é o necessário para a função que ela desempenhará. Em outras palavras, se você pegar uma caixa de ferramentas, a caixa de ferramenta tem martelo, alicate, chave. Cada ferramenta daquela tem um design. O design daquela ferramenta é dado pela função que ela vai desempenhar. O martelo é daquela forma porque é para bater prego. O alicate é daquela forma porque é para apertar. Então, o formato da ferramenta é dado pela função que ela desempenhará. E os aminoácidos se reúnem para formar proteínas no formato que a proteína irá desempenhar. Então, como se explica isso? Então, a origem da vida é algo sobre o que nada se sabe. Se você pegar a ameba lá, a famosa ameba, você botar num tubo de ensaio, no melhor laboratório que houver no mundo, com o melhor grupo de cientistas, e furar a ameba, esse grupo de cientistas, com as condições absolutamente controladas, não consegue reunir tudo de novo e a ameba ficar viva de novo. Tudo que é necessário à vida estava ali, não estava? A ameba não estava viva? Não furou a ameba? Não consegue reunir. Nunca vão conseguir. E se conseguirem, o que é que vai estar provado? Que somente muita inteligência por trás e controle do ambiente, somente assim é possível você pensar em origem da vida. Então, a origem da vida é algo que nada se sabe. Então, a evolução não dá uma resposta para a origem da vida, de maneira nenhuma, é um absurdo. Nós damos porque nós entendemos que há um projeto naquilo ali, que foi Deus que criou. Outra coisa que eu vou dizer para vocês, pessoal, a evolução fere de morte a passagem das Escrituras que dizem que Deus criou os animais segundo os seus tipos e criou o homem também, a sua imagem e semelhança. A evolução não é bíblica, ela não é bíblica. Ficou claro, não existe evoteísmo. Cuidado, isso também é uma estratégia do inimigo de nossas almas, está infiltrando as igrejas com ideias evolucionistas teístas. Não existe evolucionismo teísta, mas eu devo lhes dizer, se uma pessoa ela defende a evolução, a defesa da evolução dela intelectualmente em nada fere o argumento cosmológico da existência de Deus, em nada fere o argumento da moralidade da existência de Deus, em nada fere o argumento da confiabilidade da Bíblia. Então, a evolução, como argumento ateísta, é fraquíssimo. É fraquíssimo. Porque a evolução ataca ferozmente a criação dos animais segundo os seus tipos e a criação do homem, né? Inclusive, na criação do homem, até o uso do verbo bará, que é um verbo que é utilizado muito economicamente nas Escrituras, que quer dizer, é um verbo que só Deus pode exercer, que é um verbo que é criar de tudo a partir do nada. Essa ação de criar tudo a partir do nada é tão poderosa que o único sujeito desse verbo só pode ser Deus. Ninguém mais consegue fazer isso, não é? Então a evolução ataca isso aí, mas não ataca quem é evolucionista. Não quer dizer que eita, eu sou evolucionista, Deus não existe. Meu amigo, você está atacando uma parte específica das Escrituras. Falta ainda um caminhão do tamanho do mundo para você combater, e ficar isso claro para vocês, né? Evolução, o processo de seleção natural e mutação aleatória existe. O que não existe é a capacidade desse processo de gerar complexidade na vida, ganho de complexidade. E essa seleção natural existe, por exemplo, toda pesquisa antibiótica é feita com base nisso. Se você botar uma cultura lá, as bactérias lá, você bota um antibiótico, vão sobreviver aquelas que são mais resistentes e são essas que irão se duplicar. No final, você terá um grupo de bactérias mais resistentes. É por isso que o médico passa para vocês para tomar a cartela toda de antibiótico, né? Você não pode parar o antibiótico na metade. Por quê? Porque se você parar na metade, as bactérias que estarão lá serão as resistentes e essas se duplicarão e você terá um problema ainda maior. Mas o que acontece é o seguinte, você começou com bactérias, no final você terminou com o quê? Bactérias. Não houve ganho de complexidade. O que a evolução não consegue é gerar ganho de complexidade. Isso aí não ocorre.
não há provas para isso. O que você consegue é gerar uma variedade com a mesma complexidade. Por exemplo, cachorro. O meu cachorro, o nome dele é Cappuccino, né? Você conhece Cappuccino, né, pastor? Pronto. Cappuccino é um cachorro que o cachorro tem mais de 40 quilos, é o maior cão de colo do mundo. Ele quer ficar no colo com 40 quilos, né? Aí você tem Cappuccino, aí tem um Pinscher, tem um Poodle, tem um... Deus criou o labrador, o ovelheiro gaúcho, o golden, o doberman, Deus criou assim? Não. A partir de um casal de cães, né, de um ancestral comum, toda essa diversidade se deu. Deus criou os animais segundo os seus tipos. Algumas traduções trazem espécie. Essa não é uma tradução boa. Em hebraico é min. Algumas traduções trazem espécie. Essa não é uma tradução boa. Até porque o povo ninguém sabe nem o que é espécie. Se você for aqui para os taxonomistas modernos que tratam disso, não entra em um acordo sobre o que é espécie. Ninguém sabe o que é espécie. Mas Deus criou os animais segundo os seus grupos genéticos. E a partir desses grupos genéticos, toda essa variedade existe. Os homens também sofrem processos microevolutivos. Vou até citar uma situação aqui na área de formação do pastor, que é odontologia também, né? E direito também, odontologia, né? Existe aqui alguém que nunca teve os dentes, os terceiros molares, que são conhecidos como siso, como é mais? Dentiqueiro, dente do juízo, né, os terceiros molares. Alguém aqui nunca teve? Ali, ó, dois seres evoluídos ali, ó. Dois seres evoluídos. É um processo de evolução, né? Agora, isso daí quer dizer que são seres humanos? Não, eles são seres humanos, né? Entre nós, o único que não tem ser humano hoje é aquele Elon Musk, né, que é ET, né, que diz que ele é ET, né? Mas o resto aqui, tudo ser humano, mesmo que não tenha os terceiros molares. Então, esse processo microevolutivo existe. O que ele não faz é que ele não é capaz de gerar complexidade. Aí, se você quer que eu fale mais um pouco sobre isso, porque existem vários argumentos contra esse ganho de complexidade. O primeiro deles, deixa eu tomar água aqui. O primeiro deles é o seguinte: a lei mais poderosa que existe no mundo, na minha opinião, é a segunda lei da termodinâmica. A segunda lei termodinâmica é poderosíssima. Ela está em todas as áreas da ciência. Ela diz o seguinte: essa lei diz que as coisas tendem naturalmente a um estado de menor complexidade ou maior desorganização. Essa é a tendência natural das coisas. Por exemplo, se você não arrumar seu quarto, o que é que acontece? Fica tudo bagunçado. Por culpa sua? Não, da segunda lei termodinâmica. É a culpa, tá vendo, mães? Ensine isso aos seus filhos, bicho. O mal falando aqui. Para que o quarto fique organizado, você precisa doar energia ao sistema. A doação de energia ao sistema nós conhecemos como trabalho. É pela doação de energia ao sistema que você reverte a tendência natural à desorganização ou à menor complexidade. E se você pegar, por exemplo, qual é a forma tridimensional menos complexa? É aquela que tem maior volume e menor superfície. É qual? A esfera. Por que a gente engorda? Segundo a lei termodinâmica, a gente tende ao estado esférico. Segundo a lei da termodinâmica, os planetas tendem a uma forma esférica, segundo a lei termodinâmica. Então, para você mudar, você tem que doar energia ao sistema. Então, como é que você vai dizer que existe uma lei natural da evolução que faz com que os organismos naturalmente ganhem complexidade? Isso fere de morte a segunda lei termodinâmica. E existem muitos outros argumentos também, né? Rapaz, eu devia ter trazido... rapaz, se eu soubesse que ia falar sobre esse assunto, eu tinha trazido. Eu fui no sertão antes de viajar. Eu estava lá no meio da selva, agora na Amazônia colombiana. Depois a gente pode falar sobre isso. Alto nível lá, viu?
Minha esposa disse: olha, Tássio, eu vou pedir um negócio para você. Vá, mas não coma nada que seja pelo menos mal cozido, assim, mal cozido que ela estava comendo, eu passei uns 4 dias lá comendo peixe cru direto. Peixe cru direto. Olha, é um negócio do outro mundo. Mas antes eu estive no sertão, aí cheguei lá no sertão, aqui vende também, mas eu vi lá e comprei, né? Eu devia ter trazido, eu comprei e disse: eu vou levar para as minhas palestras, toda vez que foi uma ratoeira. Sabe aquela ratoeira tradicional? Vocês não conhecem porque é tudo gente chique aqui, né? Sabe, conhece... os irmãos se revelando aí, ó. Aquela ratoeirazinha tradicional, né? Aquela ratoeira é um sistema. Sabe qual é aquela ratoeira tradicional, né? Aquela que tem a madeira, tem aquele negócio, que é o terror dos ratos, hein? É isso, irmã, mas é que eu comprei veio sem o queixo. Mas a gente, não, você entendi, mas eu ia reclamar, ei, a irmã, eu conheci uma irmã que comprou igualzinho e veio com queijo. Não, boa. Aí aquela ratoeira é um sistema irredutivelmente complexo. O que quer dizer isso? A complexidade dela é irredutível. Se você tirar qualquer parte daquela ratoeira, ela não funcionará. Se a senhora tirar a mola, a tábua, o gancho, ela não funcionará. É irredutivelmente complexo. Cada vez, em outras palavras, os sistemas irredutivelmente complexos não podem ter vindo a partir de sistemas mais simples, porque eles, de uma forma mais simples, simplesmente não funcionariam. E cada vez mais tem se descoberto que os organismos as formas de vida são irredutivelmente complexas. Nós não funcionaríamos em formas mais simples. A ideia de que o homem e o macaco vieram do mesmo ancestral, que nós temos órgãos que provariam isso, está sendo gradativamente afastada. Os chamados órgãos vestigiais, que seriam vestígios de uma forma mais simples. Cada vez mais tem se descoberto que esses órgãos têm funções, sim, importantes na vida, né? O apêndice, o cóccix. O cóccix é um exemplo disso. O cóccix dizia que é uma função, né, do rabo que o homem tinha. Não, é importantíssimo na fixação dos músculos. Aliás, se você souber escrever o nome cóccix, é alto nível. Se você não sei alto nível em português, escrever cóccix, né? O apêndice é muito importante no sistema linfóide, né, na defesa, tal. Tem várias coisas aí. Então, nós somos seres irredutivelmente complexos. De maneira mais simples, nós não funcionaríamos. Isso é uma prova que não poderíamos ter vindo de uma forma mais simples. Tem muito... O animal mais famoso disso aí, não sei se vocês já ouviram falar, o flagelo bacteriano. Ele é formado de 50 partes. Se você tirar uma dessas partes, ele não funciona. Então, sistemas irredutivelmente complexos. Outra coisa, ausência de fósseis de transição. Se houvesse evolução, haveria vários fósseis de transição. Nós não temos fósseis de transição. E os que temos são fraudulentos. Aliás, eu até estou andando na rua, às vezes eu cruzo com uma pessoa e diz: olha, é um elo de transição. A pessoa viva. Tem gente, né, que tem essa forma, né? Os fósseis de transição são fraudulentos. Eu tive lá tem o Karl Barth, é um senhor que criou um museu muito legal lá numa cidadezinha chamada Glen Rose, que é perto de Dallas, no Texas. Ele criou o Museu da Criação. Ele tem lá, tem há muitos anos, ele é conhecido lá, o Creation Museum. E lá, eu cheguei lá, eu estava com minha família, Camila foi, os meninos foram, a gente foi almoçar lá com ele, o Karl Barth chamou a gente, ele disse: rapaz, agora vai fazer o seguinte, eu vou deixar você tocar no dente do homem de Nebraska. Aí é uma coisa meio idólatra, né? A pessoa tocar no dente. Mas tudo bem, eu bati uma foto segurando esse dente do homem de Nebraska, que está lá no Museu da Criação em Glen Rose, no Texas. O que quer dizer o que é o dente do homem de Nebraska? Acharam um dente e, a partir do dente, construíram um elo de transição. O fóssil é um dente. E a partir desse dente construíram o elo. Olha, aqui é uma prova de um estado de transição, tal, não sei o quê. Construíram esse homem de Nebraska. Depois foram investigar o dente era o dente de um porco.
Então você veja, a pessoa acha um pedaço de osso e constrói tudo. Está entendendo? Então, Lucy, a mesma coisa. E tantos outros. Se houvesse mesmo evolução, nós teríamos inúmeros fósseis de transição. Aliás, são muitos argumentos, mas só para ter as outras perguntas, tem mais perguntas, e vou só dizer uma coisa aqui para terminar. Assim, se tiver mais pergunta sobre isso, tudo bem, mas vou dizer uma coisa aqui. O argumento mais forte contra a evolução é o menos impactante à primeira vista, mas intelectualmente ele é o mais forte. Esse argumento está num livro chamado Mind and Cosmos, Mente e Cosmos, de um advogado que é professor da Universidade de Nova York, chamado Thomas Nagel, N-A-G-E-L, Thomas Nagel, que é Mente e Cosmos. Esse argumento, é assim, ele não é emocionante, a pessoa não chora de emoção, nem de unção, não tem nada. Mas esse é o mais poderoso intelectualmente. Ele diz assim, ele pesquisou e disse assim, se você der para a teoria da evolução tudo que ela quer, o universo aí eu tenho que falar isso também, né? O universo de 14,7 bilhões de anos, a Terra de 6 bi, tudo você pode dar o que você quiser. Mutação aleatória, seleção natural, pode dar tudo que você quiser, que eles querem. Tudo. Mesmo assim, isso não justificaria a diversidade de vida que vemos na Terra. A evolução não explica o fato da diversidade de vida que temos na Terra. Então, a evolução, mesmo se você não quiser combater nenhuma das suas premissas, nenhuma da sua lógica, se você quiser combater nada, ela não é um candidato que explica a realidade fática que nós vemos aqui. E, de fato, a diversidade é muito grande, né? E na Amazônia nem se fala. Na época que eu estava na Universidade de Sussex, na Inglaterra, lá os professores têm as salas que são diferentes, assim. Não é como aqui, que você tem o departamento de Química, é todo mundo de Química, o departamento de Filosofia, todo mundo de Filosofia. Lá, as salas são misturadas, tem Química, Física, História, não sei o quê. Aí, no cafezinho lá, falando em cafezinho, sai mais café aí? Aí lá no cafezinho lá, cada um de uma área se reúne. Isso. É de Deus. Troca esse aqui, traga outro aqui, por favor. Troca aqui esse aqui. Então lá tinha um cara que dizia assim, rapaz, você é de onde, né? Você é de onde? Eu sou do Brasil. Aí o cara da área de biologia, ele dizia, do Brasil? Eu digo, é do Brasil. Meu amigo, ele é da área de biologia, ele dizia, eu sou apaixonado pelo Brasil. Aí eu dizia, por quê? Ele disse, porque lá, lógico que ele exagerou, né? Ele dizia, porque lá, em uma árvore, eu encontro mais diversidade de vida de insetos do que numa floresta todinha aqui da Inglaterra. Em outras palavras, nós vivemos num mundo de uma estupenda diversidade de vida que nem a evolução explica. Então a evolução não acontece. Agora para terminar, o que não quer dizer, isso aí é muito importante para dizer no Brasil, porque existe esse erro intelectual no Brasil. A pessoa que defende o universo antigo, como é o meu caso, eu acho que o universo tem 14,7 bilhões de anos, isso não quer dizer que você defende a evolução biológica, pessoal. São coisas distintas. O universo antigo é compatível com a interpretação literal da Bíblia. Quando a Bíblia diz, Deus criou o mundo em 6 dias, o termo dia é a tradução do hebraico Yom. Yom tem 4 significados possíveis. Yom pode representar dia de 24 horas, pode representar dia em oposição à noite, quando você diz está de dia, está de noite, você usa Yom. Pode representar dia, quando você diz assim, nos dias de fulano, você usa Yom. E pode representar um longo período de tempo. É interessante que você lê o primeiro capítulo de Gênesis, e todos os dias terminam. Mas quando você entra no 7º dia, ele não termina. Você entra no capítulo 2 e o 7º dia não termina. Como um indício que nós vivemos no 7º Yom.
no sétimo dia. Então, assim, o que eu quero dizer assim, com honestidade intelectual, o que é que pode ser dito? Se você defende universo e terra jovem, ou se você defende universo e terra antiga, ambos são compatíveis com a interpretação literal da Bíblia, porque o termo Yom comporta esta elasticidade semântica. Não fiquem com raiva de Moisés, por Moisés não ter escolhido outra palavra. A gente tem raiva de Moisés. Por que Moisés não escolheu outra palavra, para a gente ficar na dúvida, usar Yom? Aí eu tenho que defender Moisés dizendo, porque outra palavra não havia. A riqueza vocabular do hebraico antigo era muito restrita. Se você excluir nomes de pessoas e lugares, nomes próprios, você fica com 3.000 vocábulos em média do hebraico antigo. Só em verbos irregulares da língua portuguesa hoje nós temos isso. Então não havia essa riqueza vocabular, mas vocês saibam que ambas as versões, as interpretações são bíblicas, tá? Aliás, a origem do universo antigo, o Big Bang, na realidade, é uma rendição da ciência à teologia, do ponto de vista da história intelectual. Você tem e quem propôs o Big Bang, não sei se vocês sabem, foi um padre. Vocês sabem de Georges Lemaitre, um padre. Ele propôs o Big Bang. O Big Bang, a ideia de que tudo veio a existir a partir do nada, era uma ideia que só... Olha, se você pegar qualquer livro aí, eu falo assim, se você pegar qualquer livro, desde a Grécia Antiga até meados do século passado, com o idealismo alemão, qualquer livro que fale sobre o universo vai dizer que o universo existiu desde sempre. Desde sempre. Qualquer livro, você pegar a teogonia grega, por exemplo, o que é que vai dizer? Demiurgo moldou esse universo a partir de uma matéria que existia desde sempre. O único livro que falava o contrário disso era a Bíblia, os livros de Moisés. A primeira frase da Bíblia, né, no princípio Deus criou os céus e a terra, Gênesis 1:1, o verbo criar é a tradução do hebraico bará, que é aquele verbo sobre o qual eu já falei, que quer dizer criar tudo a partir do nada. Então, essa criação a partir do nada é originalmente bíblica e é adotada pela ciência no século passado contra a vontade do cientista. O cientista não queria, porque ele disse assim, espera aí, se eu defender aqui que o universo veio a existir a partir do nada, eu vou ter que dar conta do Criador. Se o universo é uma criação, se ele não existe desde sempre, mas ele veio a existir, ele é uma criação. E se ele é uma criação, quem é o Criador? Então, o Big Bang coloca sobre a mesa da ciência a questão de quem é o Criador. Isso que não vai ter tempo de elaborar mais aqui, mas é impressionante do ponto de vista da história intelectual humana. Verdade. Pastor Tasso, graças a Deus que na sua explanação o senhor já respondeu aqui algumas 3 perguntas que eu havia feito. Tá? Então, graças a Deus, nós não vamos sair aqui com esse déficit numérico de perguntas. Os irmãos estão percebendo que é realmente um assunto vastíssimo, nós já estamos nos encaminhando para o fim. Né, já são aí, pelo tempo que nos foi dado, temos aí alguns poucos minutinhos, né, mas não adianta, se ficássemos aqui mais 2 horas, teríamos ainda muito que aprender e não esgotaríamos, aliás, estaríamos longe de esgotar, tá bom?